Ferrari é autora do livro Quando o Espelho Pensa Duas Vezes. Sua poesia trata de transformação pessoal, refletindo o amadurecimento fruto do passar do tempo e a busca por sentido em meio às incertezas. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe que é o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. Hoje eu converso com a escritora Nina Ferrari. Nina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Gabi. Obrigada, TV Alice, pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, sua estreia na literatura. A gente adora conversar com o escritor estreante, porque a gente já conversa desejando já uma caminhada longa, outros programas futuramente, né, outros livros. Mas vamos falar da sua estreia, esse pezinho na literatura com uma publicação, né? O nome do seu livro é Quando o Espelho Pensa Duas Vezes, um livro de poesia. Exato. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Bem, o processo de publicação desse livro, eu acho que ele também passa por um processo de me reconhecer enquanto autora, enquanto escritora, enquanto poeta também, né? É muito difícil desassociar nesse momento, para mim, o objeto desse processo de reconhecimento individual mesmo. E é por isso que surge a ideia da publicação, né? Ele vem dessa necessidade de eu entender e receber eventualmente uma validação daquilo que eu escrevo, né? Sim, porque até então talvez estava ali, né, na gaveta que a gente fala, né? Estava ali os seus escritos na gaveta, talvez como uma atividade mais reflexiva mesmo, até terapêutica, né? Mas daí, se tornar um livro, são processos diferentes, São né, processos Nina? diferentes, exato. Esse livro, ele nasce de um olhar para as minhas poesias em retrospecto. Então, são poesias que já estavam sendo produzidas por você, não foram produzidas especificamente para o livro? Não, não foram. Aqui tem poesias que já têm 11 anos de idade, Sim. Por exemplo, e tem poesias que foram escritas um mês antes do livro ser publicado, né? Então, o processo, na verdade, de publicação foi olhar para essas poesias, entender se existia uma unidade entre elas e se existia quantidade suficiente de poemas para que isso se tornasse um livro. E aí, nesse processo, eu identifiquei esses 44 poemas que estão aqui e pensei, tá, há uma unidade, eu consigo perceber um tema, mas será que isso ainda se sustenta enquanto livro? Essa era uma dúvida. E aí, nessas oportunidades que a vida apresenta pra gente, eu fiz um curso com a Carla Guerson, que é uma escritora capixaba. O curso era sobre como produzir um livro. E aí eu fiz esse curso, aprendi algumas coisas durante o curso e fui fazendo esse trabalho, lapidando essa ideia de livro durante o curso. E aí, no final, eu chamei a própria Carla para fazer a revisão crítica do meu livro, né? E aí, foi a Carla que disse, então, para mim que, Nina, isso é um livro, sabe? Não há dúvidas, isso é um livro e você pode publicar. Aí, sim, esse projeto, que até então era uma reunião de poesias, aí sim ele se torna um projeto de livro e é quando eu começo a buscar como publicar. Então, como que eu torno isso que está só no papel, está só na gaveta até então, num objeto físico real? Que é um outro passo para o escritor, né? A gente aqui que está sempre conversando com escritores, a gente sabe que uma coisa é você estar produzindo na sua casa, na gaveta, como eu falei. Uma outra coisa é quando você decide publicar, por onde eu começo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, porque você participou de um edital de avaliação de originais, né? E aí eu queria que você também explicasse pra gente o que é isso, né? Porque é um caminho diferente, até daqueles que a gente está acostumado a conversar aqui no programa, né? Bem, felizmente temos muitas editoras pequenas, né? Médias editoras também, que têm uma preocupação em alimentar o cenário literário, né? E se alimenta o cenário literário encontrando novos autores, publicando novos autores. E eu tive a sorte, então, de encontrar no meu caminho a editora Patuá, que foi também uma das editoras que eu conheci. Eu já conhecia a Patuá por ter lido livros de outros autores.
que tem uma publicação excelente, inclusive tem vários livros finalistas no Prêmio Jabuti da editora, então não é desconhecida de nome, assim, né, do trabalho que faz. E aí, tanto a Patuá quanto outras editoras pequenas têm o costume de, uma vez por ano, pelo menos, abrir editais para originais. Então, elas recebem uma gama de livros e ali fazem, então, uma seleção desses livros para uma posterior publicação. Uma publicação que, na maioria das vezes, é gratuita, né, é bancada pela própria editora. E esse edital que eu participei, especificamente, foi um edital para lançamento na Flip. E quem me apresentou, quem me enviou essa notícia foi a Carla. Ela, já depois da gente ter feito esse trabalho de revisão do livro, né, ela fala assim: Nina, eu acho que cabe para esse edital. E aí eu lembro que eu recebi, eu pensei, nossa, mas publicar na Flip, isso não estava no plano, né? Isso está muito além do plano e do imaginado, porque a Flip é, querendo ou não, uma das principais, né, feiras de livro, né, exatamente, do país. Tem nome internacional, inclusive, né? E aí eu publico, então, envio, na verdade, para aprovação, e eles tinham um prazo muito rápido, assim, de resposta, né? Foram 20 dias. E aí, com 20 dias, eu recebo a grata notícia muito de que... rápido mesmo. Muito rápido, muito rápido. Entre o dia que eu decidi reunir as minhas poesias até o dia que a editora me responde, né, dizendo que vai publicar meu livro, foram 2 meses. E isso é realmente muito rápido, porque é comum no processo de produção de um livro que demore 3 meses, por exemplo, de produção. Né? Às vezes, de gestação do autor e de escrita, demora-se 1 ano, 2 anos, e aquilo se passa por várias revisões, né? Várias leituras críticas. Então, é de fato muito rápido tudo o que acontece, né? Por isso que eu disse das oportunidades que a vida vai me apresentando, porque a vida foi apresentando e eu fui dizendo sim. E aí as coisas foram acontecendo sem que necessariamente houvesse um plano bem arquitetado, sabe? Sem que necessariamente eu tivesse definido, olha, é aqui que eu quero chegar, mas que eu fui chegando. E chegou. E cheguei. Você falou um pouquinho sobre a questão das poesias, né? Nesse momento em que você juntou as suas poesias, né? E fez esse estudo e encontrar uma unidade de tema, isso. Até para refletir, pensar se realmente você tinha ali um material para o livro. Qual o tema que reúne essas poesias? Perfeito. Essas poesias aqui, elas falam muito sobre identidade, né? Sobre o processo de se entender quem se é enquanto a gente amadurece, enquanto a vida nos obriga a amadurecer, né? Um conjunto grande de poemas daqui foram feitos, sim, no último ano, que eu tenho 31 anos, então foram dos 30 aos 31, onde é comum a gente dizer que acontece uma transformação na gente, né? Eu acho que a vida adulta, ela chega meio chutando a porta, sim. Assim, a gente... No popular, né, a gente chama de crise dos 30. Crise dos 30, né? Exatamente. Então, vem também muito desse lugar, mas também muito do processo da gente amadurecer, sabe? Então, da adolescência, a escrita sempre foi um recurso muito forte para mim, muito importante para mim, de entender que sentimento é esse que eu estou sentindo, o que é isso que está se passando na minha vida. Então, de uma maneira geral, é esse tema de uma descoberta de si. Só que dentro da descoberta de si, há também uma descoberta de que sentimentos são esses que a gente sente, né? Então, há muito aqui sobre liberdade, há muito aqui sobre medo, né? Há muito aqui sobre desejos e como que eu lido com esses desejos que aparecem, né? E eu, como uma pessoa muito objetiva, eu tenho um trabalho de tentar consolidar, tentar definir. Eu, inclusive, tenho um conjunto de poemas que são como verbetes de dicionários, que eu entrego a minha própria definição para aquela palavra ou para aquele sentimento. Então, os poemas, ele também tem um pouco desse desenho de eu tentar definir. Então,
eles, em sua maioria, começam com uma dúvida aberta e ampla, e eles terminam com uma conclusão do tipo, tá, entendi, é isso que é. Né? Não sei se é isso que é para todas as pessoas, mas é isso que é para mim neste momento, com este contexto. Nina, melhor do que você explicar, eu queria pedir para você ler para a gente para a gente ter essa experiência. Tem esse poema da Quarta Capa, que é um poema que eu gosto bastante, que eu acho que ele define a proposta do livro em si, dessa ideia do espelho, né, do eu e da imagem, e do outro, né, e como se é enquanto indivíduo e como se é enquanto sociedade. Ele diz assim: a prepotente ideia do eu, que se diz singular e que deseja que os verbos concordem consigo, quando não há um só momento em que o sujeito não seja plural. Até para o reflexo do espelho, não há eu sem interferência do meio, não há eu sem a ideia de nós. Perfeito. A gente vai ter mais poesia no nosso segundo bloco. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Dedo de Prosa, mas a gente ainda tem muita conversa pela frente e mais poesia da Nina Ferrari. Eu espero você, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com a escritora Nina Ferrari. Ela é autora do livro Quando o Espelho Pensa Duas Vezes, um livro de poesia. Nós encerramos o primeiro bloco com a poesia da Nina e a gente já vai começar o segundo bloco com poesia também. Nina, por favor. Boa. Antes de ler, eu queria só dizer que essa poesia ela é que abre o livro e que eu acho que o objetivo dela é apresentar o que está por trás do poeta quando ele se propõe a escrever, né? E que escrever não é uma tarefa fácil, ainda que não seja com fim de publicação. Escrever é sempre um gesto de coragem, né? E essa poesia, ela abre então o livro com essa intenção. Ela diz assim: ao ler minhas palavras, leia também meus silêncios e observe a angústia que é tentar escrever. Porque as palavras escritas revelam as escolhas que fiz, mas são os vazios entre elas que carregam o peso da hesitação. Nina, você traz mesmo essa questão de reflexão, né, para o seu texto, que foi uma coisa que a gente falou também no início do programa. E tem tudo a ver com essa questão dessa fase de transição, né, que você falou que também é uma temática do livro. E aí eu queria, assim, a sua perspectiva. Você sempre utilizou a literatura como um recurso? Assim, é uma coisa que já vem com você mesmo? Sim, já vem comigo mesmo, é engraçado ouvir isso, né? Mas assim, desde... não sei nem como a gente faz essa pergunta. Sim. Desde sempre, digamos assim. Eu acho que desde sempre. A primeira lembrança que eu tenho de escrever e de escrever uma poesia, eu tinha 11 anos de idade. Aí, desde sempre. Desde sempre, né? E eu lembro que foi uma poesia sobre um sonho que eu tive, um sonho que eu gostei muito. E que eu decido escrever o sonho para registrar. E quando eu vou escrever, eu escrevo em formato de poema, porque já na escola, nesse processo de alfabetização, né, entrando em contato com esses primeiros textos literários, eu lembro que eu achei muito bonito a forma. É muito bonito conseguir dizer com tão poucas palavras, tão sinteticamente, e ao mesmo tempo dizer tanto. E a poesia tem uma questão de ritmo também, né? Quando a gente lê uma questão de ritmo que tem que saber fazer mesmo, assim. Ou se exercitar para isso, né? Mesmo que seja um exercício sem fins, assim, de uma publicação, um exercício mais terapêutico, enfim. É um exercício. É um exercício, claro. Hoje, há um trabalho intencional na minha escrita, sabe? Um gesto de... Vou escrever, e nesse vou escrever há esse trabalho, o que eu vou escrever, quais palavras que eu vou usar, e eu quero que ele soe dessa maneira. Então, que palavras me levam a esse soar,
né? Então é muito intencional. As pessoas costumam pensar na poesia muito como algo intuitivo. Sim. E que eu acho que, de alguma maneira, a intuição ela está muito presente na arte, de forma geral, não apenas na escrita, né? Há intuição, mas além da intuição, há intenção. Porque senão fica parecendo também que é só aquele ato de inspiração. É. E muito natural, né? E não é natural. Eu acho que não é natural porque exige um esforço. Eu acho que natural é a nossa identificação com essa linguagem. Como outras pessoas se identificam com a leitura, outras pessoas se identificam com a dança. Então, eu acho que natural é a identificação. Mas o fazer, ele é um exercício constante e que você vai amadurecendo e que você vai encontrando a sua própria voz e aí sim transformando isso em arte. Agora, Nina, você sempre consumiu poesia enquanto leitora? Eu pergunto isso porque quando a gente olha assim, o mercado literário, a gente teve um boom de livros de poesia nos últimos anos, né? Eles voltaram a inclusive, ganhar prateleiras mesmo e tal. A gente teve um boom de livros de poesia. Você sempre foi uma consumidora desse gênero enquanto leitora? Sim, sim. Eu não me considero uma leitora tão assídua, né? Eu tenho o hábito de leitura, mas eu acho que eu demoro mais a degustar. Então, geralmente não é de uma sentada, sabe? Sento e leio. Eu fico no processo de saborear aquilo por algum tempo. Mas sim, como eu disse antes, a forma da poesia, eu sou formada em design e eu acho que a forma gráfica das coisas, da mancha gráfica, me atraem por si só. E a poesia, por ter isso, muitos poetas brincarem com essa forma, né? A gente tem um momento da nossa literatura específica que tem essa poesia mais visual, assim. Mais métrica, assim, visual mesmo, né? Brincando com a forma e promovendo uma imagem a partir da escrita. Então, isso sempre me atraiu. E você tem seus preferidos, seus autores preferidos, assim? Que aí já fica um pouco como dica também de leitura. Eu tenho meus autores preferidos, assim, eu acho que atualmente o primeiro poeta, assim, que fez parte do meu crescimento é um poeta já bem antigo, assim, Rainer Maria Rilke. Ele é um poeta que me marcou nessa fase da adolescência, inclusive por um livro que chama Cartas a um Jovem Poeta, que eu ganhei de um professor na época no ensino médio. Então, tem o Rilke na minha vida como sendo aquela coisa, sabe, meio pedestal, o que a gente idealiza como sendo o poeta. Eu gosto muito da poesia de Paulo Leminski, assim, porque essa coisa de brincar com as palavras, de fazer poesias tão pequenas e às vezes tão engraçadas e às vezes que te chamam muito para uma reflexão. Mas para coisas mais atuais, que tem me provocado atualmente, eu li recentemente um livro de poesias que se chama Araras Vermelhas, da Cida Pedrosa, que é assim, um soco na boca do estômago, que ele te convida a repensar a história do nosso país, então é uma coisa que eu recomendo muito, assim, sabe? E a escrita dela é maravilhosa. Também tem a Bruna Mitrano, que é poeta contemporânea também, que também tem esse plano de fundo aí mais social, talvez, né, da sua poesia. E como recomendação, eu como uma autora iniciante, adentrando, né, eu acho que mais do que recomendar alguém é instigar o leitor, a pessoa que se interessa por literatura, a procurar novos autores, sabe? Autores que eventualmente eu nem conheço, mas que eu tenho absoluta certeza que estão produzindo coisas incríveis e que às vezes por uma falta de oportunidade, às vezes por não conhecer o meio, não conseguem ganhar uma amplitude, não conseguem atingir o público. Certo? Eu acho que essa é a dica de ouro. E né? aí, porque a gente isso... tem uma produção muito grande que às vezes ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Exato, né? exato. Não é todo mundo que encontra os meios, né? Eu contei aqui como eu publiquei, eu encontrei o meio de publicar, mas não são todas as pessoas, né? Nem apenas esse meio, existem outros também. Outros, né? Mas ainda assim,
não são todos que conseguem, e ainda quem consegue, há muitas pessoas que publicam livro que eles ficam guardados em caixas. Sim. Porque não encontram distribuição, né? E aí fica, então, a minha dica, talvez a dica de ouro, de procurar nesses catálogos, por exemplo, da Patuá. A gente também tem a editora Urutau, que recentemente publicou um livro de uma amiga muito querida, Lara Galvão, se chama Submersa. Convido vocês também a conhecerem. Tem aqui no Espírito Santo, a gente tem a Pedregulho, a editora Maré, a editora Cousa, que também tem essa preocupação, sabe, de alimentar o cenário contemporâneo. Então, mais do que a minha dica especificamente, eu acho que as pessoas que possuem interesse de ler também precisam ir atrás e investigar e descobrir por si só essas preciosidades que estão aí escondidas. E você falou, Nina, de uma coisa assim, muito legal, que são as pequenas editoras daqui também, né? Exato. Que tem uma luta muito grande, né? É um trabalho muito bonito de se ver. A gente já recebeu aqui no Dedo de Prosa vários autores que publicaram por essas pequenas editoras. E profissionais também que atuam nessas editoras, e a gente sabe que a luta é muito grande, né? Porque são editoras pequenas, né? Mas não por isso não tem uma qualidade tão grande de livros e de escritores. Acho que é importante a gente bater nessa tecla, né, Nina? Exato. E também dizer, só se a gente for pegar a lista de indicados para o Prêmio Jabuti, a gente pode identificar, inclusive, quantos autores estão ali com essas pequenas editoras por trás. E que muitas vezes é uma curadoria feita que depois as grandes editoras se aproveitam, sabe? Sim. Então, se a gente pega a Companhia das Letras, eventualmente ela está publicando um segundo livro cujo primeiro foi publicado por essas pequenas editoras, assim. Então, há um trabalho muito importante que é feito por essas editoras dentro do cenário literário e que não deve ser escondido, não deve ser omitido, sabe? Porque, eventualmente, como elas não têm distribuição, não é um livro que a gente encontra numa grande livraria. Eu ia justamente falar isso. Quão importante a gente falar isso, porque você vai muitas vezes chegar em uma livraria e você não vai encontrar esse livro ali, né? Naquela vitrine lá. Exato. Porque a vitrine ela vai trazer os livros dessas grandes editoras, que, claro, tem o seu trabalho, que é importante, né? Mas a gente está realmente nesse momento do mercado literário em que as pequenas editoras elas vêm trazendo trabalhos belíssimos, né? Exato. Mostrando escritores muito bons, naquele seu trabalho menorzinho, isso, mais local, de formiguinha, mais regional, e que ali a gente vê que daqui a um tempo consegue uma maior, né, visibilidade. Visibilidade, exatamente, é super importante. O pouco conhecimento que eu tenho me leva a crer que se não fosse essas pequenas editoras, né, a gente não teria esses grandes autores hoje trazendo o seu nome como a gente tem, sabe? O meu livro, inclusive, ele não estaria aqui se não fosse a aposta de um desses editores naquilo que eu escrevo, sim, dizendo que o que eu escrevo é literatura, sabe? Então, fica aqui o meu muito obrigada, não só a Patuá, mas como a todas as outras editoras que fazem esse trabalho. Agora, eu também, mais ou menos nesse tema, eu também queria falar sobre um ponto que são os grandes eventos literários, né? Porque o seu livro, ele veio, né, por um edital de uma editora, né? Um edital de avaliação de originais, mas especificamente para um evento literário importante no nosso país, que é a Flip. Esses eventos, eles também vêm com um peso muito grande, né, para a nossa literatura. E foi uma experiência para mim muito interessante, porque normalmente o livro me chega primeiro e depois chega o autor, né? E durante a Flip foi a primeira vez que o autor chegou primeiro, sabe? Pessoas que eu fiquei instigada a ler o livro porque eu assisti uma mesa em que aquela pessoa deu uma palavra muito bonita, sabe? Uma palestra. Então, eu acho muito, muito interessante. Também é muito bom para a gente se relacionar com outros leitores, com outros escritores e descobrir
Eu conheci um escritor que eu estou adorando o livro dele, chama Thiago Haney. Ele dividiu a mesa comigo de autógrafos lá na Flip. O livro dele é de prosa, se chama Não Gire o Disco ao Contrário. E assim, olha que beleza, eu não teria chegado, dificilmente eu teria chegado a esse livro se não fosse por esse encontro que a vida tratou de combinar, assim, né? E isso tudo graças a Flip, né? Os eventos literários, eles têm mesmo esse potencial. Nina, o nosso programa está chegando ao fim. A gente fica conversando aqui, se deixar, né? Vai dar 2 edições do programa. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Dedo de Prosa. Te desejar uma longa caminhada literária, né? Você que está aí nos seus primeiros passinhos com o seu primeiro livro, mas que a sua caminhada seja longa e que você volte com novidades, com novos projetos e com os novos livros. Eu falo que as portas do nosso programa do Dedo de Prosa estão sempre assim bem abertas, né, para os escritores, porque também é um espaço para que vocês mostrem o seu trabalho e todo o potencial de vocês. Claro, eu agradeço mais uma vez, Gabi. Foi realmente uma experiência muito importante para mim. Eu me sinto muito honrada de estar aqui no programa. Ela falou que era a primeira entrevista, né, que ela fazia sobre o livro. Então, olha, você já começou com muita sorte, com o pé direito. Obrigada, Nina. Obrigada. O programa Dedo de Prosa fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.